Bem, agora estou no vídeo do dia 3, né? Que aí já passei o vídeo de introdução. E recapitulando o último vídeo, eu falei um pouco da igreja, um episódio que aconteceu quando eu era pequeno, eu era coroinha e eu deixei de ser coroinha porque tinha um sentimento meio estranho. Não me lembro o fato em si que fez eu desistir de ser coroinha, mas muito provavelmente deve ter partido de mim, não da minha mãe, porque assim, raramente a minha mãe faz eu desistir de algo. Ela, ela tem um jeito dela e nem sempre eu sou 100% obediente. Eu acho que eu sou dos filhos entre eu e minha irmã o que mais resiste a qualquer pedido da minha mãe. Assim, eu sempre fui a pessoa mais a ovelha negra. Minha irmã sempre foi mais certinha. A ovelha negra é muito forte também falar, porque em si eu nunca dei muito trabalho. Depende do que a gente levar em consideração trabalho, né? Porque se eu levar o pé da letra, provavelmente eu sou isso mesmo e aí acabou a conversa. Mas nesse período que a gente está situando novamente, acho que vamos passar, já deve ter saído dos 6 anos, já devo estar nos 7, 8, 9 anos. Meu mundo já era um pouquinho maior, as minhas lembranças ainda vão envolver a casa, ex-casa paroquial, vamos dizer assim, que era a antiga casa do padre. E naquele momento eu já começava a ter uma abertura maior, né? Eu já ia jogar bola fora, brincar fora, passava muito tempo fora. Minha mãe costurava e ela tinha que estar costurando, então não tinha como ficar me perseguindo sempre, mas quando eu saía, sempre ia com a desculpa de ficar mais próximo, mas eu acabava indo me aventurar a um lugar mais longe. Muito provavelmente porque os meninos que estavam próximos tinham essa liberdade de andar mais, né? Eu lembro de coisas. As brincadeiras sempre foram muito sadias. Quando não era tentar matar uma cobra ou pegar só, né? Assustar um, um boi, alguma coisa do tipo, sei lá. Brincadeira mais próximo do que seria um ambiente rural. E contato com a bola tinha, mas eu acho que era tudo de meia, não era nem bola mesmo, porque eu acho que nessa fase a gente não tinha muito acesso à bola, porque quadra eu ainda não frequentava porque era muito pequeno, então tipo era tudo muito restrito. A brincadeira era bola de meia mesmo, era coisa na calçada, quase que chutar latinha no intervalo. Era coisa muito simplória, assim, não tinha. E eu acho que eu também tinha videogame, mas não me prendia muito a ele, porque realmente é aquilo que eu falo, a minha ambição ali naquele momento era me aventurar, E isso para mim é tão forte que é vívido na minha lembrança. Esse aspecto de sempre querer me aventurar, sempre querer me aventurar, sempre querer me aventurar. E, e nesse período, alguma memória que agora eu posso estar devagando, né, sem chegar nela, mas eu estou tentando puxar na memória, é que teve um episódio nessa época de quando o padre foi colocar a casa dele, a casa a casa nova tinha um laguinho. E não sei porque ele acho que ele botou carpa, colocou alguns peixes assim bem diferente, porque pelo fato recebia muito padre de fora, padre da Holanda, padre não sei das quantas.
E eu acho que esses outros padres traziam um presente e deve ter dado a ideia de colocar um laguinho com carpa, porque carpa ali naquela região ninguém nem sabia o que era carpa, no máximo um peixe cascudo, uma tilápia, era uma traíra, um peixe assim mais regional, eles sabiam o que era, não um peixe ornamental. E em uma dessas ele colocar, eu morava lá e eu ia pra. Como eu já tinha tido aquele contato de ser coreano e tudo mais, eu ainda frequentava um pouco a casa do padre, porque a mãe do padre gostava. Ela acolheu, não, no momento de falecimento da minha avó, ela acolheu de certa forma eu, né? Então isso acabou que eu tinha um certo contato. E eu acho que eu peguei um peixe e escondido, botei dentro de uma sacola e soltei no rio. Provavelmente esse peixe não durou 2 minutos, porque imagina uma carpa no rio tudo lameado. E assim, ninguém ficou sabendo disso, só desapareceu, aí depois achou que era gato. Aí colocaram umas proteções no laguinho para os peixes não ficarem desaparecendo, mas na verdade era eu que ficava tentando resgatar o peixe do laguinho e soltar no rio. Depois agora eu vejo o tamanho da imbecilidade que eu tava fazendo. Realmente quando a gente puxa isso na memória, vê o quanto a gente era doido, né? Ah, eu vou ter que dar um salto para trás, né? Quando falou de brincar dessas coisas meio peixe, aí eu lembro de umas das coisas doidas. Que aí vai ser lá na casa dos 6 anos mesmo, ou até um pouco antes, mas eu lembro dessas memórias que agora, como eu dou minha licença poética para voltar, eu lembro que alguns brinquedos meus era tipo pesca de imã, que você tem um peixinho que você pesca. Um dos peixinhos eu coloquei Coca-Cola e acabei com esse brinquedo. E o outro eu fiz xixi no brinquedo. Não sei porquê, o que diabo tinha na minha cabeça. Que parte lúdica é essa minha que acreditava que colocar líquido num brinquedo de pilha ia ser legal, ia ser beleza. Então, só fazer esse adendo sobre brinquedo, que aí eu me lembrei desse episódio. Mas esse episódio é mais antes, 9 anos, 8 anos, 7 anos eu não ia fazer isso nunca. Nessa época, ainda nessa casa, como eu já tinha relatado que eu subia no telhado, fazia um monte de coisa, eu lembro um episódio que eu tava sendo, acho, muito atentado. E atentado é a criança travessa, né? Então eu subia, o muro tinha uns pedaços de ferro virado para cima para proteção. E eu fui pular o muro, escorreguei e prendi o braço no muro. Os ferrinhos perfuraram meu braço. Eu não tomei injeção de tétano, que é engraçado isso, né? Também não contei pra minha mãe. Podia ter morrido. Eu simplesmente tirei minha camisa, enrolei no braço e entrei em casa. Aí minha mãe depois viu a camisa ensanguentada, perguntou o que era e ela ficou assustada, né? Mas eu falei, não, que acho que tinha sujado em algum canto. Mas ela falou, é sangue. Eu falei, não, não é meu não. E ficou por isso. E criança, eu acho que eu já tava bastante resistente pulando dentro do rio sujo. Devo ter me curado sozinho. Minha imunidade já devia estar alta nessa época. E lembro também que no mesmo muro, eu acho que eu sou muito idiota. Eu fui subir de outra forma e eu brincava de segurar no muro e deixar os espetos passarem entre os dedos, porque eu achava a alternativa mais legal
de brincar de pique-cola, não sei o que é, que a pessoa tem que ficar em cima e a pessoa não pode encostar não pode pegar a pessoa, né? Aí eu fui nessa de colocar os dedos na parede, livrando do espeto, eu enfiei os dedos indicadores das duas mãos exatamente em cima do espeto. Perfurou, que até hoje eu tenho a cicatriz. Até hoje eu tenho a cicatriz do dedo. Acho que não sei se dá foco, mas até hoje eu tenho a cicatriz. E isso foi depois de ter me espetado pulando o muro. Então essa casa me deu bastante lembrança até física, se eu for parar para pensar. Já escorreguei do telhado, quase morri. Eu subia porque eu achava que eu mexendo na antena ia melhorar o sinal. Naquela época eu acho que a TV com antena pegava o quê? Uns 3 canais? 4 canais no máximo. Tipo Globo, Band e SBT. E eu acho que talvez ainda existia TV Manchete, talvez. Então velho que eu sou, pra você ter ideia. Mas eu não posso... porque o que eu assistia na época era Cruz, era isso. Era isso que se passava na época. E eu lembro também, eu tô tentando lembrar tudo em cima dessa casa, né? Tudo em volta. Teve a vez que eu quase caí, a casa do lado, que tinha 2 goiabeiras, uma determinada época do ano dava goiaba, aí eu subia no muro e ia pegar goiaba. Era legal quando vinha alguém me ajudar a pegar goiaba. Mas quando não vinha ninguém, eu ficava esperando o cachorro estar preso no quintal, que era um pastor alemão, para poder subir na árvore, porque eu tinha medo de escorregar e cair. Mas uma vez dessa, quase ia caindo mesmo, ia caindo na boca do cachorro. Ó, era outra oportunidade de ter morrido e não morri. E ainda nesse período de lembrança que eu tô puxando aqui, deve ter tido os episódios de quando eu começo a sair mais com o filho do novo. Eu sempre vou falar filho do farmacêutico, mas não, é o neto do farmacêutico. O pai dele não era farmacêutico, não. Isso aí eu tenho plena certeza que não era. Então eu saía com ele e meu mundo ficou um pouquinho maior porque ele já era da cidade, né, nascido para lá, então era muito fácil ele se locomover, ele sabia para onde estava indo, ele que não sabia de nada, né? Então eu ia jogar bola lá naquela casa da onde eu levei a primeira surra, continuei indo, acho que continuei indo por uns 3 anos seguidos. E quando não era para jogar lá, era para jogar bola em um outro local que era outros meninos mais velhos, que ele tinha uma casa que também era gigantesca e a parte que é a garagem dava para jogar bola. Então aí a gente jogava bola naquele local e tipo chegava de 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, ia sair de 6 horas da tarde, porque 7, porque ia almoçar, porque minha mãe ia na porta, já sabia onde é que eu tava, ia na porta e ia chamar para ir para casa, senão não ia. Se deixasse, eu comia na casa eu jantava na casa dos meninos. Então, meio que eu ficava conhecido sempre, porque eu não entendo. Aí ia já fazendo uma análise, como eu fui criando parte da minha personalidade e como isso eu agora, nesse momento, eu vejo que faz parte de mim hoje.
talvez o fato de eu ter... isso vai acontecer inúmeras vezes no futuro, quando eu começo quando eu vou prosseguir nas memórias. Mas aí já eu consigo sentir que que eu acabava sendo muito assimilado muito rápido na vida dos outros. E eu não entendo como é que eu tinha esse cabimento, sabe? Como é que do nada eu era amigo, no outro dia eu já estava almoçando, se brincar ia dormir. Não ia dormir porque minha mãe não deixava, mas eu acho que se ela deixasse eu dormiria na casa dos outros. Porque eu tinha casa, não era morador de rua, né? Então o pessoal não precisava me acolher a esse ponto. Mas eu acabava, eu era aquela criança, eu acho que virava um filho, eu acho que pra pessoa do nada assim, porque eu ficava preso lá e grudava, um carrapato. Aí minha mãe que vinha buscar e tirar, pelo menos é essa a visão que eu tenho hoje, tentando olhar para o passado, e que isso comece a ser muito recorrente a partir daí. É recorrente e é estranho pra caramba. Eu não sei se analisando melhor isso tem a ver com o fato de eu não me sentir bem em casa, sabe? Porque eu não posso definir, não posso definir dessa forma, eu não me sentia bem em casa, porque não é uma verdade. Eu acho que está mais no parâmetro de que eu me sentia bem vivendo a vida que os outros estavam vivendo. Talvez fosse essa a definição. É meio estranha, porque não era que eu era uma criança carente, necessitada. Não tem nada a ver com isso. Mas não sei se era porque meu pai não estava presente e também isso também, quando eu paro para pensar hoje, não faz a menor diferença em muitos pontos. Não sei se era porque minha mãe sempre estava muito ocupada, que também hoje eu paro e não faz a menor diferença para mim, porque sempre eu tive atenção. E e e eu não consigo, eu estou tentando ainda. Talvez no futuro eu consiga chegar a essa conclusão, mas o porquê eu ficava tanto tempo, eu queria ficar tanto tempo imerso, sabe, na vida dos outros, da família, vida familiar dos outros, entendeu? Porque assim, se eu for começar a tentar entender isso agora, o vídeo vai dar 1 hora, mas eu já tenho que passar para a próxima memória e tenho que puxar logo o enredo da próxima memória. Eu lembro que esses meninos, essa última casa que eu falei, que era uma casa grande, com um quintal, com uma garagem enorme que a gente jogava bola, eles eram bem mais velhos. Era como se eu tivesse 7 anos e eles 14, um, e 17 para 18 outros. E ele tinha uma irmã, que a irmã era mais nova. Então essa irmã, se eu tinha 8, ela tinha uns 10 por aí. Eram 3 irmãos. E aí ia eu, o filho, o neto do farmacêutico, e ele me levava para esses cantos que eram pessoas bem diferentes, que eu passava a conhecer por intermédio dele, e quando ia ver eu tava lá jogando bola sempre, ficando frequentando, batendo ponto toda hora. E, e isso aconteceu por um período um pouco mais extenso. Então aqui a gente já sabe que já tinha 2 points para jogar bola, por exemplo. E tinha o terceiro point para jogar bola, que era à noite, na frente da farmácia, porque, tipo, cidade pequena não é movimentada, naquela época não era movimentada, então dava para jogar bola assim próximo da calçada da farmácia e ficar jogando bola, que não era bola, é bola, mas bola de meia, acho que dá para entender isso aí. E de fato,
esse período foi tranquilo, porque quando eu passava, tinha meu avô também, meu avô sabia para onde eu estava indo, porque meu avô saía e ia pro bar. Bar, mas ele não ia para beber, ele ia para ficar conversando com o outro velho. Então ficavam os dois velhos conversando, sentados na calçada, numa cadeira de balanço, enquanto passava o pessoal para beber alguma coisa, comprar alguma coisa, que era tipo um bar mercearia, se eu não me engano. Então meu avô sempre via para onde eu estava indo, porque eu passava. Não tive um contato com meu avô, de tipo pedir a benção. Era um contato que, que não tinha tanto afeto. É estranho falar isso, mas era um afeto, ou melhor dizer, era um afeto diferente, porque eu não lembro dele ser uma pessoa carinhosa, no sentido de, meu netinho, isso, aquilo, outro. Não, não. Eu lembro dele ser uma pessoa e conversar com a mãe e essas coisas todas. Lembro do final da vida dele, que aí é um episódio bem mais lá na frente, que também é meio chato pra falar, mas vou ter que falar. E o vídeo já chegou ao momento, então eu já tenho a lembrança para falar dessa mesma época, uma lembrança dessa situação do meu avô. Então o próximo vídeo vai falar do meu avô e uma lembrança ainda nessa casa, que é uma lembrança meio estranha, mas marca, entendeu? Então vamos lá.